mais como o PSD, que tem essa tradição de procurar, às vezes, à última hora, soluções para os problemas mais difíceis. E este era um problema difícil. Rui Rio sabe que Pedro Passos Coelho, na verdade, foi afastado porque o PSD não parava de cair nas sondagens. E sabe que a oposição interna, de que agora falava o Domingos, apenas o deixará em paz se ele conseguir inverter essa tendência de queda nas sondagens. E ele nunca conseguirá subir nas sondagens se não mostrar uma imagem de poder dentro do próprio PSD. E, portanto, essa questão da unidade era o primeiro passo fundamental que ele teria que conseguir neste Congresso. Foi por aquilo que começou o discurso ontem à noite. Exatamente. E se não houvesse uma lista única, esse seria o primeiro sinal de que Rui Rio não tinha o partido na mão. E, portanto, o entendimento, quanto a mim, era inevitável. Acontecesse o que acontecesse, fizessem-se as cedências que se tivesse que fazer. De resto, como percebemos, a posição de força com que Rio entrou para aquela negociação acabou por se dissipar em favor dos apoiantes de Pedro Santana Lopes. Até porque ontem, à saída do Congresso, Pedro Santana Lopes dizia que se não encabeçasse aquela lista, não encabeçava nenhuma, e só encabeçava se houvesse unanimidade. Exatamente. E agora imagine-se o que é que era a imagem, ou o que é que seriam as primeiras páginas dos jornais na segunda-feira, se Rio não tivesse conseguido que Santana Lopes tivesse esse lugar que lhe tinha de alguma maneira sido prometido, tinha sido cozinhado para ele, exatamente para simbolizar, e eu concordo totalmente, há aqui uma encenação muito cuidada, e nessa encenação um dos aspectos fundamentais é exatamente esse protagonismo do principal adversário interno de Rui Rio. Seria para ele muito mais difícil, até no embate com António Costa, não ter essa imagem de unificação de um partido que saiu claramente dividido destas eleições internas. Agora, isto é apenas o primeiro passo e, na verdade, em termos substanciais, e aí eu acho que o Rui Rio tem toda a razão, a questão da unidade política já tinha sido feita ao longo deste período de silêncio que Rui Rio geriu no último mês. E essa unidade política está patente nos discursos que ouvimos até agora, muito provavelmente nos discursos que vamos ouvir falta ainda deste Congresso, quer nas manifestações de apoio que vão sair certamente da boca, mais uma vez, de Pedro Santana Lopes, de Paulo Rangel, mas sobretudo também naquilo que, penso eu, deverá ser o discurso final de Rui Rio, exatamente apelando a essa tentativa de cozer uma série de linhas que andavam soltas, que tinham ficado soltas depois do debate, que não foi verdadeiramente ideológico, mas de alguma maneira foi programático no embate entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes. E desse ponto de vista, se Rui Rio agora conseguir, nesse discurso final, ser mais concreto em relação àquilo que quer, eventualmente poderá, no final, dar por vencido este primeiro desafio que ele tem no seu mandato. Vale a pena sublinhar essa confirmação de Paulo Mota Pinto, ele que será o número 1 da lista unificada candidata à mesa do Congresso. Há dois nomes que a RTP já confirmou. O nome de Nunes Liberato será o número 1 dessa lista que junta as equipas de Pedro Santana Lopes e Rui Rio na lista ao Conselho de Jurisdição, e depois esse já sabia, Pedro Santana Lopes, número 1 na lista ao Conselho Nacionais, o número 2 será, também já sabia, Paulo Rangel. Retomo a conversa com os comentadores da RTP. Ricardo Jorge Pinto, será difícil espelhar na bancada parlamentar do PSD os sinais de união que começam a surgir aqui? Não, aliás, eu acho exatamente que o sentido de união que sair daqui vai ter contaminação nessa bancada parlamentar. O grande risco seria que, na verdade, não houvesse esse sinal de união saído aqui do Congresso. Porquê? Porque isso, desde logo, iria obrigar, por exemplo, no Parlamento, a tentar clarificar alguma coisa que não tinha sido clarificada no interior do Congresso. E, portanto, por isso é que me parece, embora, concordando com o Pedro, não é certamente o desafio mais difícil do Rui Rio, mas era o primeiro desafio decisivo, exatamente até para que no Parlamento, que já percebemos é um palco privilegiado de embate com o Governo, Rui Rio não vai estar lá presente, mas quinzenalmente haverá um debate com António Costa, que é particularmente importante para Rui Rio, e, portanto, não haver ali alguma unidade, ou haver ali um líder de uma bancada parlamentar que tivesse sido obrigado a ir a votos com um adversário, como há pouco se dizia, não é tradição haver embates entre várias listas para a eleição de um líder da bancada parlamentar. A desunião sente-se muitas vezes é pelos votos brancos. Exatamente, e isso vai ser certamente contado, e é bom que daqui do Congresso saia esse sinal de unidade para que esses votos brancos não sejam em grande número. Caso contrário, a posição do líder da oposição ficará fragilizada até exatamente
sempre esses embates com António Costa, que são fundamentais. E fundamentais para uma estratégia que Rui Rio está agora a começar a desenhar e que também já se percebeu que vai para além das eleições legislativas. Aquilo que o Pedro dizia há pouco e que eu subscrevo é, neste momento, e obviamente as coisas mudam muito rapidamente, mas seria natural uma vitória do Partido Socialista. Mas Rui Rio já está a pensar para além dessa possível vitória de António Costa. E por isso é que, por um lado, ele ontem, no discurso, pôs a questão das eleições autárquicas como uma das prioridades, e as eleições autárquicas são depois das legislativas. 2021? Dando a entender que ele quer estar em 2021, aconteça o que acontecer nas legislativas, a tratar da vida do partido. E, em segundo lugar, esta noção de que tem que haver entendimento entre os partidos, percebendo, por exemplo, que mesmo que o Partido Socialista ganhe, o PSD não pode ser uma carta fora do baralho e, sobretudo, o líder desse PSD tem que ter condições políticas para poder continuar à frente do partido, independentemente dessas eleições legislativas. E, portanto, é aí que eu acho que ele está neste momento a colocar as suas peças, e é por isso que também me parece que esta questão da bancada parlamentar é particularmente importante.